Olá, pessoal. Aqui é a professora Fernanda. Estamos aqui hoje iniciando nosso curso de Lei 8069 de 90, que é a UECA, conhecido como ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar claro algumas coisas a respeito do ECA. ECA é uma legislação federal e a gente tem o PDF e aqui a gente vai trazer nas videoaulas questões. A gente seleciona algumas questões que a gente acha que podem ser importantes na hora da prova e vai comentar aqui, baseado nos artigos do ECA. Na aula 00, a gente disponibilizou o ECA, ele está na íntegra, a gente tirou do site do Planalto. Se vocês preferirem, vocês também podem pegar um ECA comentado. Eu até trouxe um livro que eu gosto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Interpretado, ele é do Costa Machado, ele está explicando artigo por artigo, que facilita caso vocês não tenham tanta compreensão. O que a gente tem feito nesse curso é feito uma linha de tempo das últimas questões cobradas de ECA de diversas bancas, diversos concursos e diversos cargos. A gente pega desde cargo de assistente social ou cuidador social até cargo de juiz, promotor, porque daí a gente tem uma noção bem abrangente de como o ECA vem sendo cobrado nos últimos tempos. A gente está com a linha de tempo a partir do ano 2000 até 2015, com as principais questões. Cada aula a gente está colocando cerca de 40, 55 questões comentadas por artigo, embasando no artigo do ECA, para vocês possam ter tranquilidade na hora de responder na prova. Então, só para enfatizar, antes de começar a responder, abrir o PDF para fazer as questões, abra o ECA, deixa o ECA perto de vocês, porque é importantíssimo que vocês consultem o ECA. Tem banca que cobra o artigo, a lei seca, cobra o decoreba. Vocês vão ver, eu trouxe umas questões assim aqui para a aula. E tem outras como CESP, como Sesgran Rio, que já cobram mais a interpretação. Então é importante que, independente do curso de questão, ele abranger o conteúdo inteiro, que vocês tenham em mente o que o ECA diz. Uma leitura prévia é muito importante. É fundamental para que vocês consigam resolver as questões de forma interpretativa. Vai ter banca que vai cobrar de forma no decoreba, mas a maioria das bancas tem cobrado, tem adotado a postura de interpretar a lei. E a gente só vai conseguir interpretar se a gente conhecê-la. Então é isso, a gente agora vai partir para as questões. Como eu disse, eu fiz questão de trazer as questões e trazer o artigo para que vocês possam consultar em casa. Para o vídeo, consulta, lê, tenta entender direitinho. Qualquer coisa, vocês correm lá no fórum de dúvidas, deixa a dúvida de vocês que a gente responde. Tá joia? Então vamos começar. Curso de questões da Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a gente vai começar aqui com a questão do CESP de 2012, cargo de juiz. Havendo motivo grave, poderá o juiz, independentemente da oitiva do MP, decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Essa questão aqui o CESP deu como errada, como incorreta, a gente vai ver aqui na frente. O erro da questão vai estar aqui, ó, independente da oitiva do MP, e a gente vai ver o artigo aqui a seguir. O artigo é o 157, e, de acordo com esse artigo, e havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Então, na verdade, o Ministério Público ele tem que ser ouvido, por isso que a questão está errada. Questão 2, também do CESP, cargo de juiz também. No pedido de modificação da guarda, dispensável a oitiva da criança e do adolescente. O erro da questão também vai estar aqui, ó, nessa palavra dispensável. Na verdade, a criança ela deve ser ouvida sim, sempre que possível ela necessita ser ouvida. O embasamento teórico está no artigo 161, parágrafo 3º. Se o pedido importar em modificação da guarda, será obrigatória, tá vendo? Desde que possível e razoável a oitiva da criança e do adolescente, respeitando seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. Então, vocês percebem que o erro da questão está em falar que
é dispensável a oitiva da criança. A oitiva, gente, é o ato de ouvir a criança, tá? Então, nesse caso, a questão está incorreta. Questão 3. O adolescente apreendido por força de ordem judicial em flagrante de ato infracional deve ser, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Estão vendo, gente, que eu estou trazendo o artigo aqui, deixando ele frisado para que vocês parem, caso vocês não compreendam, dê uma lida no artigo e volte para a questão. O artigo 171, ele fala que o adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. O artigo, ele não fala em flagrante de ato infracional. E lá na questão, ele fala que o adolescente apreendido por força de ordem judicial ou em flagrante de ato infracional deve ser, desde logo, encaminhado. O erro da questão está... Questão 4, CESP também, juiz. Do Tribunal da Paraíba. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar inicia-se por provocação no Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Isso aqui está certinho, está exatamente como está no ECA. O artigo 155 diz que o procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Continuando, gente, a gente trouxe uma questão do TJ Paraíba, Analista Judiciário e Psicologia. De acordo com o artigo 42 do ECA, não podem adotar os divorciados e os judicialmente separados, maiores de 60 anos, os ascendentes dos irmãos do adotando, os que já possuem filho adotivo. De acordo com o artigo 42 do ECA, quem não pode adotar são os ascendentes dos irmãos do adotando. A gente vai ver o artigo inteiro para vocês perceberem qual é o erro da questão. Então, podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Não podem adotar os ascendentes dos irmãos do adotando. A resposta já está aqui, né? Mas eu trouxe o restante do artigo, porque ele pode cair em outras questões. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Essa questão da idade do adotante também cai muito em prova, viu, gente? Pelo menos 16 anos mais velho. O CESP gosta muito de cobrar. É bom vocês anotarem aí. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Então, vocês podem perceber que quem não pode adotar são os ascendentes dos irmãos do adotando. Os divorciados podem, os maiores de 60 podem, os que já possuem filho adotivo também podem. Então, a nossa resposta é a letra C. E aí, agora, a questão 6. Fulana de tal, de 15 anos, foi encontrada por conselheiro tutelar desacompanhada de seus pais ou responsável, ingerindo bebida alcoólica em promoção dançante. Para evento, foi expedido alvará autorizando a entrada de adolescentes maiores de 16 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis. Lavrado auto de infração, o fato deve ser classificado. Aqui, gente, trouxe uma questão muito decoreba. Fiz questão de trazer essa questão para vocês perceberem como tem banca que cobra a lei na íntegra, a lei seca. Ela quer saber qual é o artigo que fala sobre essa infração administrativa, se é o 249, se é o 81, se é o 258 ou o 243. A nossa resposta é a letra C, é o 258. Eu trouxe ele aqui para a gente dar uma lida. Vocês percebem a importância de a gente conhecer o ECA para que a gente possa interpretar e, se for o caso, saber onde a banca está querendo chegar. Essa questão é uma questão de uma banca que não é muito tradicional, mas pode acontecer, como esse curso é um curso abrangente para diversas bancas, não é uma banca específica. É importante que a gente tenha o ECA muito bem esquematizado na nossa cabeça. Vamos lá agora para o artigo 258, tá? Para a gente ver a resposta da questão. O capítulo 2 das infrações administrativas, ele está descrito no 258, que
que fala o seguinte: deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Então, a infração administrativa referente à entrada da fulana de tal, lá de 15 anos, no estabelecimento, se dá por força do artigo 258 do ECA. Resposta à letra C. Questão 7, FCC. Segundo o artigo 124 do ECA, é direito do adolescente privado de liberdade, dentre outros, entrevistar-se somente acompanhado com representante do Ministério Público, receber escolarização e profissionalização, avistar-se somente acompanhado de seu defensor, permanecer internado em local distante do domicílio de seus pais, receber visitas somente uma vez por mês. A nossa resposta, ela é a letra B. O artigo 124, ele fala claramente sobre isso e a gente vai ver aqui agora a seguir, ó. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. Item, a letra A, o que ele fala? Entrevistar-se somente acompanhado. Esse tá o erro, tá vendo? Somente acompanhado com o representante do Ministério. Enquanto no artigo, o que a lei diz é que tem que entrevistar-se pessoalmente. Aí eu trouxe o artigo inteiro, né? Nem todos são referentes ao item da questão, mas a gente grifou aqui os itens que são. Peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor. A gente voltando à questão, vocês vão ver que eles falam avistar-se somente acompanhado de seu defensor. O que o artigo fala? Reservadamente com seu defensor. Você está vendo que uma troquinha de palavras já deixa o item errado, né? Aí, continuando. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada, ser tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Vamos lá, voltar na questão. Permanecer internado em local distante do domicílio de seus pais. Aqui deixou a questão errada. Tá vendo que tem que ser no local na mesma localidade ou na mais próxima do domicílio. A questão traz o inverso, né? Receber visitas ao menos semanalmente. Aí tem outro item errado. Receber visitas somente uma vez por mês. E é semanalmente. E aí vão ter outros itens. Corresponder com seus familiares e amigos, ter acesso aos objetos necessários de higiene pessoal, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade e receber escolarização e profissionalização, que é a resposta da nossa questão. Coloquei em caixa alta para vocês visualizarem. Então, a letra B é a que atende ao comando da questão. E aí eu trouxe outros também, depois vocês dão uma lida, para que vocês saibam quais o que o artigo 42 do ECA fala sobre os direitos do adolescente privado de liberdade. Vamos para a questão 8, então. De acordo com o ECA, é proibida a venda de, exceto, menos, né? Armas, munições explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que por seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico, em caso de utilização indevida, revistas e publicações ligadas à educação infantil. A gente trouxe essa questão bem fácil para a gente perceber que também existe vida após o concurso, né? Que de vez em quando as bancas gostam de colocar uma questão bem facinha. Nem precisa, essa questão é uma questão que a gente não precisa nem do ECA, né? Até pela lógica a gente já sabe, a resposta nossa é a letra E. E aí o embasamento vem no artigo 81, que diz que é proibida a venda a criança ou adolescente de armas, munições explosivas, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física. Aí ele vai falar todos os itens, né, da nossa questão, exceto a que trata de revistas e publicações ligadas à educação infantil, que obviamente não é proibido a venda desses artigos e desse tipo de produto para criança. E aí fala, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam capazes de provocar qualquer dano físico, revistas e publicações que aludem ao artigo 78, bilhetes lotéricos equivalentes. O artigo 78 está aqui na frente, que fala
que as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. São as revistas para maiores, né, de 18 anos, que realmente elas são proibidas para crianças. Então, a nossa resposta é a letra E. Questão bem facinha essa. E aí a questão 9, a medida de internação prevista nos artigos 121 e seguintes do ECA não admite realização de atividades externas. Essa questão também está incorreta. O artigo 121 diz exatamente o contrário. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário, ou seja, a realização de atividades externas ela é permitida. Caso, né, o juiz determine o contrário, aí não permita, mas em via de regra é permitida sim. E a questão 10, durante o período de internação, inclusive provisória, é facultada a realização de atividades pedagógicas. Essa questão também está incorreta. E aí, vocês vão ver que o artigo 123, ele fala que durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Isso faz com que a nossa questão esteja errada. Gente, então é isso. Esperamos vocês na próxima aula. Estudem bastante o ECA, tenham sempre o ECA em mãos quando forem resolver as questões. E qualquer dúvida de interpretação da legislação, apesar de ser um curso de questões, a gente está no fórum de dúvidas para tirar essas dúvidas de vocês, tá joia? Até mais. Tchau, tchau.